todo demônio que veio dos nossos antepassados, todo espírito de falência, todo espírito de mendigaria, todo espírito que muitas vezes se levanta contra o conhecimento do Altíssimo. Eu te repreendo agora, todas as nossas heranças, todas as nossas dores de escassez, eu rejeito. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, que toda mente seja cativa ao Espírito Santo de Deus. Que tudo que ouvirmos, tudo que falarmos, passe pelo crivo do Espírito Santo. Que o Senhor Deus possa estar nos conduzindo e que somente aquilo que vier da parte do Senhor nós possamos receber. Eu te peço isso, Senhor, crendo que o Senhor é um Deus de graça, de misericórdia, de abundância, que deseja que todos os seus filhos sejam prósperos. E prosperidade, Senhor, significa suprimento de todas as coisas. Para uns, o Senhor dará muitas riquezas. Para outros, que é direito nosso, o Senhor dará suprimento de todas as coisas. Nada o justo terá falta. E eu te peço, abra isso, abra o entendimento. Traz cativo agora, Senhor, toda prisão de escassez, e eu ordeno agora que seja liberado, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz, meus queridos. Eu vou continuar aqui abrindo o computador, mas eu quero dizer para vocês que todas as vezes que nós falamos sobre dinheiro, ou que você é exposto à questão de dinheiro, você que tem um conhecimento mínimo bíblico, o diabo coloca na nossa cabeça sofismas. O que é um sofisma? É uma mentira maquiada de verdade. E esse sofisma, ele vem para impedir a verdadeira revelação do Pai. Aquilo que Deus Pai tem para mim e tem para você. Então, isso nós vemos com o apóstolo Paulo, nós vemos na igreja primitiva, nós vemos isso no Antigo e no Novo Testamento acontecendo, tanto com judeus, com religiosos e com pessoas comuns. Então, a primeira coisa que eu quero ler para você, quem é que ganha com essa questão de sofisma, de mentira, de aprisionamento na escassez? O império das trevas. Por quê? Primeiro, porque ele é legalista, ele age na legalidade, ele odeia riqueza. Por quê? Eu quero que você leia comigo Isaías, no capítulo 14, versículo 12. O cristão e as riquezas. Diz assim, ele está falando desde lá o início, né? Ele vai descrever como que Jacó precisa da misericórdia, e ele chega aqui nos versículos de 9 em diante, ele vai falar a respeito de quem é o querubim que estava no céu, que também é chamado estrela da manhã. Então, ele diz aqui no 12, estou lendo na Nova Versão Internacional. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo, mas as profundezas do Sheol você será levado ao fundo do abismo. Então, ele está falando aqui da queda de um querubim. O que é um querubim? Querubim ungido era um mensageiro de Deus. Era um mensageiro de Deus. Era o símbolo da justiça divina. Era alguém que Deus havia criado para estar à sua destra, servindo. Porque anjo, ele não questiona. Anjo, ele serve. Em outro texto, nós vamos olhar esse querubim ungido, esse símbolo de justiça, né, sendo expulso, porque Isaías vai mostrar o sentimento dele, o que ele queria. Ele queria ser igual a Deus. Por isso, querido, o dinheiro, ele às vezes é danoso, porque muitas pessoas usam o dinheiro para querer ser semideus.
ser alguém melhor do que o outro. Em momento nenhum, a Bíblia te dá essa autonomia de você ser melhor do que ninguém, né? Nós somos vistos como filhos, nós somos vistos como discípulos amados, mas nós não temos, pelo fato de sermos salvos, temos o direito de nos sentirmos melhor do que ninguém. Então, por isso que muitas vezes você vai ler na Bíblia assim, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Veja bem, o amor ao dinheiro e não ao ter o dinheiro. Sem dinheiro, a gente não faz muita coisa. Sem dinheiro, você não abençoa o reino de Deus na terra. Sem dinheiro, você vive atormentado. Uma pessoa em escassez, ela não dorme direito, ela não come direito, ela fica agoniada, ela fica com pressão alta, ela perde o sono. Por quê? Ter dinheiro faz parte do equilíbrio mental de um sujeito, de um ser humano. Ela precisa estar em paz com os recursos da sua família. Ela precisa estar em paz com as suas necessidades. Agora, o amor ao dinheiro também leva às doenças. Então, há um equilíbrio entre a ânsia de ter dinheiro e depois o tédio de não saber o que tem dinheiro. O que fazer com esse dinheiro? Schopenhauer falava disso. Então, eu não posso ficar ansioso para ganhar dinheiro demais. E eu não posso ficar entediado, arrogante, quando eu tenho esse dinheiro. O dinheiro não fala de mim, o dinheiro fala do reino. Deus dá dinheiro ao homem para que o homem administre esse dinheiro com sabedoria. Lembra que eu disse que a parábola ensina que nós temos 10 porções, uma porção é do Senhor, que é o dízimo? Por que que muitos homens que não são cristãos, não são evangélicos, dão a 10ª parte e são ricamente abençoados, são duplamente abençoados? Porque isso é um princípio eterno. Dizimar é um princípio eterno. Não é para cristão, não é para crente, isso funciona em todos os âmbitos da sociedade, em todos os segmentos. Quando eu distribuo uma parte daquilo que Deus me dá, porque Deus abençoa todos, o sol nasce para todos, a chuva desce para todos e a bênção é para todos. Só que a bênção da obediência em Cristo Jesus, ela vem em abundância para o Filho de Deus. Então, veja bem, quando eu aprendo o princípio do dizimar, pastora, mas eu não concordo com aquilo que eles fazem com o dízimo na minha igreja. O problema é de quem usa mal o seu dízimo, o problema não é seu. O seu problema é dizer para Deus, Deus, eu ganhei 10, uma parte não é minha. Isso é princípio de fidelidade. Eu confio que o Deus que me deu a saúde, Ele quer que eu use a minha saúde para servir a Ele, abençoando pessoas. Deus me deu a inteligência para que eu use a inteligência que Ele me deu para ganhar dinheiro, para me relacionar, para me casar, para eu namorar, para eu cuidar dos meus filhos e para servir a Ele. Isso funciona em todos os dons e talentos. Quero falar também que dons e talentos são coisas diferentes. Talentos, eu nasço, né? Eu tenho aquilo, um talento, perdão, o dom eu nasço com ele, é inato. O dom, eu nasço com o dom e posso pedir para Deus me dar outros. Talento eu posso aprimorar, eu posso ser treinada. Eu já treinei mulheres a serem sábias, mulheres que eram tolas, mulheres que eram perturbadas de corpo, alma e espírito. E eu já treinei essas mulheres a fecharem a boca, a serem sábias, a estudarem, a lerem livros. Eu ensinei essas mulheres a respirar, ensinei essas mulheres a falarem numa tonalidade. Lembram disso? Silvana está dizendo que lembra. Mulheres que só ficavam gritando com os filhos, hoje elas não gritam mais. Mulheres que aprenderam a tocar nos filhos e dizer, olha aqui para a mamãe. Então, talento a gente treina. Dom, a gente nasce com ele. Existem dons que Deus plantou em você na gestação da sua mãe. E Deus te deu a missão de dar continuidade a um dom da sua geração passada. O dom das mulheres da minha geração passada eram mulheres discipuladoras.
todas as mulheres que eu conheci, elas têm um poder de governo, porque eu conheci uma parte, a minha bisavó tinha isso, e ela delegou isso para a herança genética de minha mãe. Minha bisa era uma mulher muito sábia, era uma missionária cheia do Espírito Santo, cheia de dons e de governo, e de um nível de perdão sobrenatural, a ponto de cuidar dos filhos das amantes do meu bisavô. Meu bisavô teve 42 filhos na cidade de Itaguaí, pois minha bisa não rejeitou nenhum deles. Filhos de escravas, filhos de concubinas, filhos de mulheres da rua, filhos de políticos, filhos, muitos filhos meu avô teve, filhos ilícitos. Minha bisa entendeu que aquelas crianças vinham da parte de Deus e ela não tinha o direito de rejeitar. Ela abençoava essas mulheres, abençoava, ela não concordava com o pecado dele. Mas essa era minha bisavó em 1800 e alguma coisa.